Oi, gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há mais de 5 anos e sou imigrante desde os meus 15 anos de idade. E hoje eu quero tratar de um tema bem sério com vocês, que eu tenho certeza que vai passar na cabeça de qualquer pessoa que imigra, que sai do seu país para viver em outro, que é a solidão de ser um imigrante. Tem uma palavra que eu gosto bastante, que ela é muito forte, mas eu acho que expressa exatamente o que é ser um imigrante, que é expatriado. É meio forte, né? Como se você não tivesse mais sua pátria, não sei. Mas é mais ou menos assim que a gente fica. É como se largassem a gente num país onde muito provavelmente a gente não sabe falar bem o idioma, fala pior que uma criança de 5 anos, só que a gente não tem os nossos pais para ensinar a gente a falar, então a gente tem que aprender sozinho. Só que você não é uma criança, você tem obrigações, você tem que se manter. Então o buraco é ainda mais embaixo. E uma das primeiras coisas que as pessoas me perguntam quando eu falo que não volto pro Brasil já faz 9 anos é se eu não tenho saudade dos amigos, das pessoas com quem eu convivia. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sinto, mas eu conheci muita gente que sofreu muito por imigrar logo no primeiro ano, e por isso essas pessoas gastavam bastante dinheiro para voltar para o Brasil, sabe, todo ano, se possível 2 vezes ao ano, enquanto que eu tô há 9 anos sem voltar para o Brasil, né, gente, pelo amor de Deus. Mas no caso, a minha mãe, ela não mora no Brasil, ela mora na Espanha, e mesmo assim, depois que eu vim pra Rússia, a gente só foi se ver 4 anos depois, muito por causa da pandemia, mas mesmo assim foram 4 anos sem ver minha mãe. Que, eu vou ser sincera, é a única pessoa que eu tenho realmente muita saudade. As demais pessoas, é meio estranho dizer isso, mas você se acostuma a se contentar com apenas conversar por mensagem, por videochamada, com pessoas que antes eram super próximas de você, com quem você falava todo dia. E isso acontece muito pelo fato de que quando você já tá vivendo outra realidade que não é aquela mesma do seu amigo, você já não tem tanto o que conversar. Eu senti muito isso quando eu saí do Brasil pra ir pra Espanha, eu tinha 15 anos, eu tinha meu melhor amigo na escola e a gente conversava todo dia, todo santo dia, a gente trocava 1 milhão de áudios. E conforme foi passando o tempo que eu estava na Espanha, a gente foi perdendo esse costume de mandar áudio um pro outro, e hoje em dia a gente se comunica algumas vezes ali no Instagram, manda vídeo um pro outro e tals, mas não tem aquela conexão diária de contar: "Olha, o meu dia na escola foi assim, olha, o meu dia no trabalho foi assim, aconteceu isso, isso e isso. Ai, você conhece fulano? Então, eu vi fulano em tal lugar". Isso já não tem. Quando você sai pra fora do seu país, você perde a conexão, essa conexão forte com as pessoas da onde você morava, e você chega num lugar onde muito provavelmente você não conhece ninguém ou quase ninguém. E aí que entra uma coisa que eu acho fascinante sobre a imigração, que é o poder que ela tem de fazer você virar uma pessoa simpática e que se dá bem com todo mundo. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas quando eu me vi fora do meu país, eu sabia que eu precisava fazer amigos, eu sabia que eu precisava conhecer as pessoas, tanto brasileiros que já moravam naquele lugar há mais tempo e tinham mais conhecimento das coisas, como nativos, para aprender o idioma, para me conectar com a nova sociedade. E aí eu conheci um lado muito simpático da minha pessoa, né? Virei uma pessoa super, nossa, legal, que se dá bem com todo mundo. E é muito estranho porque você se vê fazendo amizade com pessoas com as quais você dificilmente encontraria no Brasil, sabe? Você sai totalmente da sua bolha. E como eu contei pra vocês no último episódio do podcast, você imigrar é você sair da sua zona de conforto. E em todos os sentidos, e esse é um exemplo claro desse. Você começa a fazer amizade com pessoas que, cara, você nem pensava que existiam pessoas assim e que você conseguiria se dar bem com essas pessoas de alguma forma. Mas é claro que se vocês são muito diferentes, dificilmente essa amizade vai durar muito tempo. Mas talvez dure o suficiente pra você ter com quem conversar, ter com quem dividir as suas angústias de imigrante, porque essa pessoa vai ter algo em comum com você, com certeza. E falando um pouco do meu exemplo, eu tirei mais proveito dessa solidão do que outras pessoas. Eu
conheci pessoas que lidaram muito mal com essa solidão, não só de ficarem ansiosas, de ficarem depressivas, mas a ponto de desistir de migrar, voltar para o Brasil para ficar de vez. E eu não sei se a gente pode dizer que isso é um final infeliz ou um final ruim, porque às vezes era realmente o que a pessoa precisava, às vezes a imigração não era uma coisa que ia trazer felicidade para a vida dessa pessoa. Mas é um pouco triste quando você vê pessoas que não conseguem passar por esse momento de solidão no começo da imigração e, cara, a pessoa gastou dinheiro pra fazer aquilo, sabe? Eu conheci pessoas que vieram aqui pra Rússia que gastaram dinheiro com a passagem, gastaram dinheiro com a faculdade, primeiro ano da faculdade, com aluguel, com isso, com aquilo, e depois voltou pro Brasil, e eu fico imaginando como eu encararia isso. Pra mim seria muito sofrido, porque eu ia ficar pensando em cada centavo que eu gastei e ia achar que foi à toa. Mas não necessariamente vai ser à toa. Vai ser uma experiência que essa pessoa teve que ajudou talvez ela a entender que talvez o lugar dela era no Brasil mesmo, não era fora. Ou não na Rússia em si, em outro país. Mas uma das coisas que eu acho que me ajudou muito a passar por esse momento de solidão no começo da imigração foi o fato de que eu sou uma pessoa introvertida. Eu imagino que para pessoas extrovertidas que têm a necessidade de estar rodeado de amigos quase que o tempo todo final de semana sair para festa, realmente você imigrar pode te desiludir bastante, porque dificilmente no começo você vai ter muitas festas pra você ir, sabe? Dificilmente você vai ter muitas pessoas conhecidas com quem você possa conversar o tempo todo, chamar pra sua casa. Dependendo da cultura do lugar pra onde você vai, as pessoas até vão estranhar você convidar elas pra casa delas, assim, no começo da amizade, sabe? Vocês ainda não são amigos íntimos pra ir um na casa do outro. Principalmente falando sobre a Rússia, a maioria dos brasileiros veem os russos como mais frios e mais fechados do que nós. E realmente, em maioria são. Então, um brasileiro que chega na Rússia, ele pode começar a achar que os russos odeiam ele, ou que, sei lá, ninguém quer fazer amizade com ele, quando na verdade os russos são apenas mais lentos, um pouco mais cautelosos, um pouco mais fechados no começo, mas que com o tempo eles vão afrouxando, vão derretendo o gelo. E o brasileiro, a gente quer tudo na hora, né? Quer virar melhor amigo no primeiro encontro. E isso acaba desiludindo muitas pessoas. Quando você é uma pessoa introvertida, você já não tem essas expectativas todas. E você também não tem essa necessidade toda de ter pessoas ao seu redor com quem você possa conversar o tempo todo, com quem você possa sair festar, etc. Então, baseado na minha experiência e na experiência de outras pessoas com quem eu tive o prazer de conversar, eu cheguei à conclusão de que o fato de você ser uma pessoa introvertida, mas com certa habilidade em se comunicar, em fazer amigos, mas não ter a necessidade de ter muitos amigos, pode te ajudar muito a passar por esse primeiro período da imigração que eu poderia chamar como capítulo solidão, que para uma pessoa extrovertida pode soar algo muito deprimente, mas para um introvertido é meio que tudo que ele queria, ser um estranho, sozinho, em outro mundo. Se você gostou desse podcast, me segue tanto no YouTube como no Spotify para ver os próximos episódios, que vão sair a cada 2 semanas, às segundas-feiras, às 12 horas da tarde, no caso meio-dia, no Brasil. E se você está me assistindo pelo YouTube, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre toda essa questão da solidão da imigração. Se você é imigrante, responde aqui se você já passou por isso e como você passou por isso. E se você tem vontade de migrar, por favor, deixa aqui a sua reação a tudo isso que eu falei, se isso te aterrorizou ou não. E se você quiser acompanhar essa minha jornada pela imigração, você pode me seguir no canal Estranha no YouTube ou no Instagram também, Estranha, onde eu posto tudo sobre a minha rotina aqui na Rússia, que é o país onde eu moro atualmente. E é isso. Mua, pacá, pacá.